Em 2003, o governo da Etiópia permite que o esqueleto original viaje ao Japão para uma nova etapa da análise. Ardi e seus 2 acompanhantes partem para a Universidade de Tóquio. Lá, Sua analisará seu esqueleto com uma das máquinas de tomografia computadorizada mais poderosas do mundo. Este equipamento será capaz de gerar imagens em alta resolução de fatias dos ossos e dentes de Ardi, sem danificar os fósseis. A equipe poderá remontar digitalmente o crânio estraçalhado de Ardi e até medir o tamanho de seu cérebro. Eles também procuram pistas para a maior pergunta de todas. O Ardipithecus andava sobre 2 pernas? Desde Darwin, a ideia de que nós, humanos, evoluímos de um ancestral de aspecto e comportamento semelhantes ao de um chimpanzé moderno é amplamente aceita. E parece fazer sentido que, há milhões de anos, tenha existido algum tipo de espécie transicional que andava em 2 patas, em vez de 4. Pertenceriam os ossos de Ardi a esta criatura? Pistas da pelvis de Ardi podem ajudar a responder esta pergunta. No início da investigação, Owen Lovejoy identificou uma pista clara na borda dianteira intacta da pelvis de Ardi. Um detalhe pequeno, mas com grandes implicações. Era um formato comum a todos os hominídeos, e uma evidência clara de que Ardi não se deslocava em 4 patas, e sim ereta em 2 pernas. Ela era bípede, como nós. Investigando este sinal de que Ardi era bípede, a equipe limpou e estudou outros pedaços da pelvis fraturada. Separar os fragmentos fósseis originais e montá-los à mão estava fora de questão. Então, Lovejoy percebe que é necessário fazer uma restauração precisa da pelvis de Ardi. Para tanto, ele usará seus conhecimentos de anatomia e uma tecnologia de ponta chamada microtomografia computadorizada. O laboratório de Sua em Tóquio é um dos poucos no mundo equipados para esta tarefa. Em dezembro de 2003, Sua e Biene chegaram ao Museu da Universidade de Tóquio com os ossos frágeis de Ardi intactos. Certo. Um já foi. Usando o aparelho de tomografia do museu, Sua levaria 8 semanas para produzir milhares de imagens em alta resolução de Ardi, no mapeamento mais detalhado de um esqueleto de hominídeo antigo já realizado. O tomógrafo permite que eles estudem cada dente e osso fossilizado por dentro e por fora. Este é um dos molares de 4.400.000 anos de Ardi, visto fatia a fatia, a partir da superfície. Sua trabalharia 16 horas por dia para fazer milhares destas imagens ultra precisas, testando os limites do próprio corpo e da tecnologia. A longa investigação dos cientistas está finalmente ajudando a responder à questão de como este estranho novo hominídeo se deslocava. A reconstrução da pelvis confirmou que o Ardipithecus era bípede, um grande avanço na investigação. Outra parte fundamental da anatomia de Ardi é seu crânio. Uma reconstrução precisa do crânio poderia fornecer aos cientistas uma série de informações, incluindo o tamanho do cérebro. Mais uma vez, os fósseis originais da África são o ponto de partida. E, mais uma vez, o esforço seria internacional. Em Aramis, a equipe havia recuperado 34 fragmentos do crânio de Ardi, incluindo mandíbula e dentes. Mas muitas partes nunca foram encontradas. Em Tóquio, Sua reconstruiu o crânio de Ardi usando imagens de tomografia e preenchendo os espaços vazios digitalmente. Em Berkeley, na Califórnia, Tim White também reconstruiu o crânio de Ardi.
mas para fazer sua versão ele usou moldes de gesso dos fósseis. Trabalhando desta forma, eles poderiam comparar seus resultados independentemente. Sua escaneia os fragmentos cranianos. Depois, usa as imagens digitais para restaurar cada osso adequadamente. Os dentes dianteiros são adicionados e o rosto do Ardipithecus começa a surgir. O processo de reconstrução digital levaria anos. Finalmente, uma versão tridimensional de plástico, chamada estereolito, é criada a partir da composição das imagens digitais. Sua as envia para Tim White em Berkeley. Esta restauração foi realizada digitalmente em Tóquio. Esta outra restauração foi realizada fisicamente aqui em Berkeley. Quando comparamos estas duas reconstruções independentes, vemos basicamente o mesmo rosto. Os cientistas haviam recriado o rosto desta criatura enigmática, visto pela primeira vez em 4.400.000 anos. Ela tinha um cérebro pequeno, mas sua pelvis mostra que era bípede. Ardi parece ter um pé em cada mundo. Que outros segredos o restante de seu estranho esqueleto guardaria? Ao limpar o esqueleto do Ardipithecus, os cientistas ficaram chocados ao ver o formato de um osso próximo ao centro do pé de Ardi. O grande choque foi o cuneiforme medial do pé, porque nos revelou que era um pé preênsil igual ao de um chimpanzé. Esta combinação bizarra de dedão preênsil e pé de bípede não tinha precedentes. A mistura curiosa do esqueleto, de características primitivas e modernas, mostrou que Ardi não era símia ou humana. Ela era um mosaico evolutivo. O dedo grande do pé, similar ao de um chimpanzé, foi apenas uma das muitas surpresas encontradas durante a investigação do esqueleto. Outra viria dos ossos que compunham sua mão. Impressionantemente, as mãos de Ardi estavam completas. Até os pequenos ossos sesamoides que ficavam dentro dos tendões de seus dedos foram recuperados. Os primeiros hominídeos, como Ardipithecus, evoluíram de ancestrais que caminhavam sobre os nós dos dedos, como fazem os chimpanzés modernos. Usando a mão reconstruída de Ardi, os cientistas do projeto poderiam testar esta hipótese. Uma das facetas importantes da evolução humana sobre a qual o Ardipithecus nos informa tem a ver não só com o pé, a pelvis, a coluna e as outras partes, mas em particular com a mão. As mãos dos chimpanzés e dos humanos são bem diferentes. Os chimpanzés se alimentam de frutas maduras. Para chegar a elas, escalam árvores altas. Ao se deslocarem pelos galhos, eles tendem a se pendurar usando seus longos membros superiores e as articulações rígidas dos pulsos. No solo, estes mesmos pulsos agem como amortecedores na base de suas longas mãos. Eles praticam uma forma peculiar de locomoção, o andar sobre os nós dos dedos.